Pessoal, queria só dar uma palavrinha aqui com vocês. Tem se ouvido muito falar em relação à crise das lojas americanas, onde ela no último dia 11 de janeiro publicou um fato relevante em que ela apresentou inconsistências contábeis, né, e provável que existe uma dívida avaliada em 20 bilhões. E isso, né, veio à tona essas últimas semanas. E em relação às últimas notícias, né, sobre esse caso, a gente percebe que foram detectados que a perda em si foi de, na verdade, 3,2 bilhões. Então, se a gente verificar do fato relevante até a data que foi informado e que ainda eles estão fazendo apurações, verifica-se que teve uma bela diminuição aí em relação ao valor, né? E o que muito se ouve, muita gente falando de perda da empresa, mas o que aconteceu ali nada mais foi do que perda do valor das ações. Os acionistas em si, os diretores, na verdade, não perderam nada, né? O pessoal comenta muito que os diretores perderam e o patrimônio deles não mexeram. O que na verdade diminuiu foi o valor patrimonial. Essas ações acabaram perdendo o seu valor. Então vamos supor que ela custava 10 milhões, hoje ela caiu para menos 3,2 bilhões, entendeu? Então vai que ela esteja custando 6, 7 bilhões. O que teve foi uma redução patrimonial. E o que eu quero mostrar com isso? Eu quero, na verdade, fazer essa comparação em relação à holding familiar. E a gente vem batendo na mesma tecla da necessidade de se ter uma holding familiar. Por quê? Porque a gente promove proteção patrimonial desses bens. Ou seja, essa família, na verdade, né, as famílias bilionários que são acionistas, não tiveram nenhuma perda, né? O que aconteceu? Foi uma redução da empresa. A perda patrimonial em si, quem responde é a empresa. O acervo patrimonial dessa família ficou intocado, ou seja, não vai haver ligação nenhuma, né, com relação ao acervo patrimonial dessa família, o acervo pessoal, com relação aos negócios. E por que isso é importante? Porque você, numa ocasião dessas, a gente está falando de 20 bilhões, mas isso poderia ser com o seu patrimônio, que você tanto lutou para conquistar. Então, assim, uma vez que você é empresário, uma vez que você é médico ou tem alguma atividade empresarial econômica, é muito importante que se faça, né, essa segregação de riscos em não deixar nenhum bem em seu nome. Não tem que ter bens pessoais em nome da pessoa física. Quando você institucionaliza esses bens em uma empresa, o risco passa a ser desta empresa, ou seja, a família ela fica fora disso. Então o CPF, todos os bens das pessoas que estavam ali passam para essa pessoa jurídica, a qual ela vai passar a ser dona. E isso, na verdade, promove uma tranquilidade absurda, né, para aquela família. Então é muito importante que as pessoas tenham, né, essa consciência, essa educação patrimonial que a gente está formando. Hoje em dia se fala muito em educação econômica, financeira, de economias, mas as pessoas não têm ainda essa educação patrimonial, como os bilionários têm. Então, assim, nenhum bilionário, nenhum acionista dessas grandes empresas tem bens em seu nome, né? E a gente não está falando só de ações, como no caso das lojas americanas. A gente está falando de qualquer tipo de bem, né? Seja bens imóveis, móveis, então é praticamente tudo. E além disso, qual o outro benefício de tudo isso? Além dessa proteção que a gente está comentando, os seus filhos, na verdade, a família não vai precisar passar pelo inventário. Ou seja, você não vai ter aquela perda absurda que o inventário ocasiona numa família. Então, aquela perda patrimonial que a gente já verificou aqui, que é no máximo até 40% do seu patrimônio, não vai ocorrer. A família vai passar tranquila, sem necessidade de correr atrás com isso. Então, assim, é só esse recado que eu queria passar para trazer à tona a necessidade, a importância de se fazer um planejamento patrimonial sucessório e como isso, né, pode ajudar as famílias brasileiras a não precisar passar por esses problemas e nem mesmo perder patrimônio, né,
no caso de um revés financeiro, seja da sua empresa, do seu negócio. Então, deixar tudo organizado. Essa era a minha dica. Eu agradeço sua atenção. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.